A história humana está repleta de deuses e deusas, todos criados à imagem e semelhança da cultura política, econômica e social em que estão inseridos e refletindo o contexto de sua época. Assim, todas as chamadas civilizações foram erguidas sobre seus respectivos mitos fundadores, o que implica que, para além das representações metafísicas antropomorfas, os deuses são o ethos do sistema de crença politicamente compartilhado em uma sociedade. Deus, portanto, é uma espécie de totem virtual que sustenta um sistema de valores, sendo este o seu culto e ele próprio o objeto desse culto. É por isso que o cristianismo protestante e o capitalismo estão intrinsecamente conectados. Ambos compartilham o mesmo berço ideológico da pretensa salvação individual e, com base nele, suportam o mesmo sistema de valores. Ambos evocam a suposta perfeição da natureza como justificativa da moral da ordem socioeconômica politicamente estabelecida. Então, essa introdução desse vídeo é apenas para dizer que, se todas as sociedades, todas as civilizações historicamente construídas na evolução do desenvolvimento humano tiveram como ponto de partida um mito de fundação, né? Então, a construção de uma nova sociedade, obviamente, precisa seguir nessa mesma trajetória e precisa igualmente partir de um, entre aspas, aqui, mito fundador, certo? Deixa eu dar uma pausa aqui que eu estou pensando no que eu estou falando, tá? Então, retomando então. Eu falo da construção do zero de uma nova sociedade, justamente porque eu não acredito em nenhuma possibilidade revolucionária de transformação desta sociedade em que vivemos. Inclusive porque nós vivemos numa sociedade já estabelecida sobre um certo mito fundador e não se pode reverter esse mito fundador para uma nova ordem, assim como não se pode construir uma nova ordem em cima desse velho mito, certo? Todos os mitos políticos, teológicos e filosóficos sobre os quais essa sociedade se estabeleceu são inexoravelmente mentirosos. Tudo é mentira, tá? Assim como é completamente falsa em todos os aspectos da sociedade em que vivemos hoje, todos os mitos que deram, todos os mitos que fomentaram o desenvolvimento do que presenciamos hoje são igualmente mentira. Mas aqui nós estamos falando de um mito, mas na verdade que não se propõe a ser uma nova mentira, né? Mas sim um mito no sentido de ser algo grandioso, de ser algo extraordinário, de ser algo espetacular, algo completamente fora do tempo e do espaço, para o nível de consciência
social e planetária em que nos encontramos hoje, certo? É por isso que a proposta da desobediência normativa, e mais especificamente deste vídeo aqui e daqui por diante, caso este seja o rumo que esse canal vai tomar, e provavelmente ele vai seguir agora nesse rumo, é tirar Deus, os deuses, como quer que se conceba em qualquer cultura, do campo das cosmogonias metafísicas antropomórficas e trazer e criar, trazer ele para o plano material, criando um novo Deus. Assim como todos os deuses no passado foram criados, aqui também nós estamos criando um novo Deus. Porém, não é um Deus cosmogônico, não é um Deus criador de nada, mas sim uma forma de pensamento, certo? Então esse é o Deus Ethos, né? Como eu já disse aqui na introdução, todos os deuses na verdade foram criados com a intenção de suportar os valores daquela sociedade, certo? De ser um totem metafísico dos valores daquela sociedade. E aqui a gente está fazendo basicamente a mesma coisa, porém de uma forma realmente consciente, lúcida e não contemplativa, como é que eu vou dizer? Uma forma não alucinada, não romantizada, mas sim uma forma verdadeiramente heurística e politicamente heurística, vamos dizer assim, desse novo Deus que estamos, cuja criação estamos propondo aqui. Sim, deuses são criados, não todo Deus é criado. Deus da Bíblia foi igualmente criado, Deus do Alcorão foi criado, Deus do Bhagavad Gita foi criado, sabe, o Deus do confucionismo foi criado, todos os deuses foram criados. Nós aqui estamos criando outro, porém estamos admitindo que estamos criando esse Deus. Não um Deus como um ser em si mesmo, mas um Deus como ethos, como um ethos que guia os nossos valores, certo? Os valores que compartilhamos e os valores que pretendemos fazer se imporem, né, na sociedade. Sim, não tenha medo da palavra imposição, porque tudo é imposição desde que você nasceu. Você não escolheu absolutamente nada. Nenhum de nós escolheu absolutamente nada. As pessoas têm medo de certas palavras. Ah, imposição, imposição. Bom, tudo que eu vivo, tudo que eu vivi, tudo que eu considero certo ou errado, tudo isso me foi imposto desde que eu nasci. Certo? Eu não tive escolha, a começar pelo próprio nascimento. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para existir. Então, nada. Toda essa conversa fiada, toda essa história de livre-arbítrio, todo esse papo furado, essa conversa para boi dormir, esquece isso. Esquece isso, isso é uma falácia, isso é, sabe? Isso sim é um delírio, uma alucinação coletiva, defendido inclusive por muitos PhDs nas mais diversas áreas científicas. Aí os caras propagam esse mito como se isso realmente tivesse alguma verdade, quando na verdade não tem. Não tem absolutamente nenhuma legitimidade, nenhuma validade, nada de genuíno nisso aí. Isso é uma fraude, uma farsa, uma conversa fiada mesmo, tá? Para usar um termo bem, é um tremendo 171 ideológico, tá? E assim vamos então entrar diretamente no tema do vídeo. O que significa afinal o projeto Deus, certo? O projeto Deus aqui, na verdade, isso também foi
de certa forma um clickbait para você se interessar em assistir esse vídeo, mas Deus aqui é uma sigla, né? E é por isso que toda a palavra Deus, todas as 4 letras foram colocadas em maiúsculo, certo? Porque cada letra dessas é uma palavra em si, é uma sigla. Então, D de desenvolvimento, E de econômico, U de universal e S de sensocêntrico. Então, o projeto Deus é, na verdade, o projeto de um desenvolvimento econômico universal sensocêntrico. Tá? É disso que se trata. E o que seria esse projeto de desenvolvimento econômico universal sensocêntrico? Bom, desenvolvimento porque ele vai começar e se desenvolver ao longo do processo, certo? Econômico porque ele vai atuar no sentido de normalizar e estabelecer as regras, as normas de gerência e de usufruto dos recursos planetários e de gestão da qualidade de vida de todos os seres sencientes que habitam esse planeta, certo? Universal porque ele pretende ser global, pretende atuar por todo o globo, né, se estabelecer por todo o globo e se desenvolver por todo o globo, né? E sensocêntrico porque, como eu já disse, ele não é centrado nas pretensões humanas, né? Ele não é antropocêntrico, ele é sensocêntrico, isto é, ele visa atuar em benefício e em favor de todas as formas de vida senciente nesse planeta, porque a única coisa que realmente interessa, que realmente importa, são os seres sencientes. Todo o resto é nada, certo? Os recursos minerais, isso aí é nada, certo? Estrelas, planetas, buracos negros, constelações, galáxias, tudo isso, por mais grandioso que seja, não significa nada frente à vida senciente, certo? Não importa, se não houver nenhum ser senciente aqui para experimentar prazer e dor, para experimentar, para experienciar a existência de forma sensitiva e atuante, de forma sensorial, toda essa grandiosidade do cosmos é nada, sabe? Não significa absolutamente nada. Então o que importa realmente são os seres sencientes, humanos e não humanos, certo? Seres sencientes são todos os seres sencientes, todos aqueles capazes de experienciar, de ter experiências sensoriais, sentir dor, sentir prazer, sentir alegria, sentir tristeza, sentir fome, sentir sede, sentir medo, sentir calor, sentir frio, seja lá o que seja. Todos aqueles que têm experiências sensoriais são seres sencientes e entram e são, não é que entram, eles são o centro das atenções desse novo modelo cultural, político, religioso, científico, filosófico e tecnológico que está sendo proposto aqui, certo? Então esse é o sistema de valores que estamos adotando, o Deus Ethos que estamos gestando aqui, né? Na verdade, os deuses eles são criados, mas eles não são criados aleatoriamente, certo? Todos eles, como eu já disse desde o início do vídeo, têm como propósito servir de totem para sustentar um código de valores e de conduta e de comportamento social, certo? Então, este é o nosso ethos divino. Este é o Deus que nós
voluntariamente concebemos, gestamos, desenvolvemos e adotamos e propomos expandir. Certo? É um Deus que nasce de nós, não é um Deus que nos cria. Ok? É como está escrito, como escreveu o autor de uma das cartas paulinas, né, do texto de 1 Coríntios, do capítulo 15, né? E obviamente o autor que escreveu aquilo, eu não sei qual era a pretensão dele, eu ainda não decifrei isso, e também não, independente do que seja a pretensão dele, mas nós vamos fazer um uso político do que ele escreveu, de forma consciente que nós estamos usando o texto dele dessa maneira, porque quando ele escreve que não é primeiro o espiritual, senão o material, o natural, o animal, e depois o espiritual, né? Então primeiro vem o homem material, o homem natural, o homem animal, e depois é que vem o homem intelectual, o homem espiritual. Certo? A palavra espírito, que deriva do hebraico rua e cujo equivalente grego é pneuma, e o latim seria animas, né? Se você vê lá os textos bíblicos, o autor, por exemplo, do segundo, que nós lemos como segundo capítulo de Gênesis, ele diz que o Yahvé Elohim inspirou nas narinas do Adão, que é o homem do pó, o homem da terra, né? A tradução correta de Adão seria o homem da terra, e o Yahvé Elohim, aquele que o inspirou-lhe o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, certo? A palavra alma nefesh, significa garganta, né? Então a expressão que foi traduzida ali como alma vivente, na verdade, literalmente ao pé da letra, seria garganta que vive, garganta que inspira vida e expira vida, certo? Então aquele homem da terra, ele recebe do tal Yahvé Elohim o fôlego da vida e se torna um meio de troca, de recepção e doação dessa vida. Isso eles falavam dessa maneira, eles consideravam a vida, eles colocaram esse texto assim porque naquela concepção do Rua e do pneuma, o Rua e a pneuma, ou seja, esse hálito de vida, nada mais era do que a comunicação verbal entre os homens, que permitia aos homens criarem seu mundo por meio da interação, da troca de informações para o desenvolvimento intelectual uns dos outros. É por isso que o autor do primeiro texto do Evangelho de João lá, né, do primeiro capítulo ali, ele vai dizer que no princípio era o verbo, né, e o verbo estava com Elohim, estava com os deuses, e o verbo era deuses, ou seja, o verbo estava com Deus ou era Deus, se você quer usar no singular, mas a palavra Elohim, na verdade, ela é plural e significa deuses, né? Mas ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, sendo Deus, e por meio dele tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se faria, ou seja, o verbo é a palavra, a comunicação. E daí eles usavam esse termo de rua. Jesus, por exemplo, Jesus não, quem escreve daí o capítulo 4 do mesmo Evangelho de João, né, vai colocar na boca de Jesus a expressão Deus é rua, e importa que seja adorado em rua e verdade, ou seja, Deus
é o hálito que se inspira e expira, importa que seja verdadeiramente adorado como tal, ou seja, é a palavra em si, a palavra literalmente, como eu estou trazendo essa mensagem para você, o que eles, é por isso que o evangelho, né, significando a boa nova, né, a boa mensagem, tem toda essa compreensão, e não é simbologia. Eles não falavam em termos abstratos, não falavam em termos simbólicos. Para eles, quando um homem fala soprando o ar para o outro, e o outro entende o que ele está falando, era literalmente, eles, na compreensão completamente desprovida do que é o som, do que é a onda sonora e do que é a vibração do ar que gera as amplitudes, as frequências, modula as frequências que faz o ar se transformar em som inteligível para os seres que têm ouvidos, né? E eles, para eles, como eles não sabiam nada, não tinham nada da nossa ciência, para eles, quando eu sopro o ar falando e você recebe esse ar na forma de audição, e era realmente o meu ar, o meu ar passando as ideias da minha cabeça para a sua cabeça através. Então, por isso que entra pelas narinas. A palavra sai da minha boca e sai do meu cérebro pela minha boca e entra no seu cérebro pelas suas narinas. Vamos dizer, era isso que eles realmente entendiam. Era assim que eles pensavam que acontecia a comunicação. Certo? Então, deixa eu dar uma respirada aqui, que estou com a garganta meio ardendo também. E já sigo aí nessa nossa conversa aí. Mas então, prosseguindo aqui, se você acompanha o conteúdo desse canal, se você já viu os vídeos anteriores, você já sabe, já tem ciência do código de valores, do sistema de valores proposto aqui, e de que tipo de sociedade, civilização planetária nós estamos falando e do que pretendemos alcançar no futuro. Provavelmente não nós, né? Quando nós falamos nós, é porque nos consideramos no processo da vida continuamente, né? Mas as gerações posteriores, futuras aí, de que tipo de sociedade que nós estamos falando que elas terão? Quer dizer, é uma sociedade que não usa animais de nenhuma forma, mas que cuida de todos os animais e que cuida dos processos e das interações entre os animais no planeta, eliminando todas as cadeias de violência e sofrimento que envolvem esses animais. Enfim, tudo isso eu já falei em vídeos anteriores. Eu creio que não se faz necessário repetir aqui, certo? Então, o veganismo, eu não preciso nem falar que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você precisa adotar para estar conectado a esse Deus Etos do qual nós estamos falando aqui, a esse código de conduta, a esse sistema de valores, certo? Se nem isso você consegue adotar, então você, antes de se juntar a nós, você precisa, ou mesmo que você se junte a nós, mas você precisa se reeducar nesse sentido, certo? O veganismo aqui, não vou nem falar, é a base sabe, é o mais básico de tudo aqui. Mas nós também, principalmente no caso, porque tudo tem que partir daí, nós propomos também uma reeducação completa do ser humano nas suas próprias interações com a sua própria espécie, certo? Você já sabe, também já deve saber a essa altura, que nós falamos de uma sociedade sem comércio, sem mercado, sem dinheiro, sem trabalho compulsório remunerado, sem absolutamente nada disso que temos hoje aí. E nós precisamos, nós pretendemos, queremos e precisamos construir
uma nova direção nesse sentido. E então agora eu quero entrar um pouco mais a fundo nessa questão, né? Quero falar de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais objetiva nesse sentido, certo? Então, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, talvez uns 2 anos atrás, acho que não chega a 3 anos, eu acho. Mas a gente, eu sou bem perdido nessa questão de tempo aí, de data, sabe? Essa questão. Então, mas eu acredito, eu tenho certeza que não tem 3 anos, mas talvez não tenha nem 2. Mas a gente tinha se reunido aí, eu fui convidado por outros 2 amigos. Aliás, eu e o outro amigo fomos convidados por um terceiro para a gente, e eu já falei isso em vídeos anteriores aqui, né? Eu fui convidado para a gente criar um grupo de discussões no sentido de viabilizar um partido político pró-EBR. EBR, para quem ainda não sabe, é a economia baseada em recursos, que é justamente um sistema, né, um modelo econômico, não é um modelo econômico, é um novo sistema econômico que propõe justamente no aspecto econômico geral o que nós estamos propondo aqui: o fim do dinheiro, o fim dos mercados, o fim dos trabalhos remunerados, o fim de todas as formas de propriedade, não só da propriedade dos meios de produção, mas de todas as formas de propriedade, certo? Acontece que o Jacques Fresco, o Peter Joseph e o movimento Zeitgeist os grupos que se formaram em torno de advogar esse projeto e tal, nenhum deles criou um método para se superar essa sociedade monetária, mercantil monetária na qual nós vivemos hoje. Nenhum deles, todos eles falam em abolir o dinheiro, mas nenhum deles propôs um método para se chegar à abolição do dinheiro por meio da sua própria obsolescência, certo? E quando eu fui convidado a participar das discussões em torno da criação desse partido, eu pensei justamente num método para se atingir isso, certo? Então eu pensei num método científico para se construir esse novo modelo econômico. E dá mais uma pausinha aqui para tomar um ar e molhar a garganta, que eu já sigo com vocês. Muito bem, já tomei um gole d'água aqui. Vamos seguir o papo aqui, até para esse vídeo não ficar muito longo. Ele já está aí com 28 para 29 minutos que eu estou vendo, mas um pouco longo ele vai ficar, não tem como evitar, porque o assunto é muito complexo. Então, eu já pensei logo de cara num método de fazer isso, né? E o método é uma coisa que você não escolhe, ok? Não há como escolher um método. Você escolhe porque o método é uma função do objetivo. Você escolhe seu objetivo. Mas o método é a função do processo que vai te levar a atingir esse objetivo, certo? Então, se por exemplo você pretende atravessar um rio, ou você faz isso com algum instrumento, algum aparato que te permita voar ou saltar ou por cima da água desse rio para chegar do outro lado, ou você vai desenvolver uma forma de um aparato para você navegar sobre a água e chegar do outro lado do rio, certo? Você não pode atravessar o rio de carro ou de bicicleta, por exemplo, certo? É impossível você fazer isso. Então, se você vai atravessar um rio para chegar do outro lado, os aparatos tecnológicos que você vai se utilizar para fazer isso são 2 aparatos específicos, ou por cima ou flutuando pela água.
mas jamais passando de carro, ou de bicicleta, ou de trem sobre a água, certo? Ou de patins, ou de que quer que seja. Você precisa ou navegar sobre a face da água ou passar por cima dela. Ou se você não tiver nenhum aparato tecnológico para isso, você vai ter que nadar, certo? Não há como você atravessar o rio caminhando sobre a água. Você vai ter que nadar para chegar do outro lado. Então veja que o objetivo é o que determina o método, certo? E não o inverso. E esses meus dois amigos, eles não me entenderam, eles não entenderam. E logo eles acharam que eu estava querendo impor coisas e que as pessoas não iam aceitar e que essa imposição era muito radical e ia atrair poucas pessoas e, enfim, você veja que a mentalidade, como as pessoas elas têm dificuldade para entender o que é de fato uma revolução em nível tão profundo como o que nós tratamos aqui, porque elas imediatamente de cara eles já admitiam que eles estavam precisando atrair a massa, como eles dizem, né? A proposta naquele caso era ser um partido de massa, e para ser um partido de massa você teria que atender aos interesses dessa massa. E os interesses dessa massa são justamente os interesses condicionados pelo sistema vigente através da classe dominante que se beneficia desse sistema. Então, quer dizer, é um mato sem cachorro, para usar um termo chulo aqui, e até não nada vegano, mas enfim, é apenas uma expressão, mas eles não foram capazes de compreender que não se pode pensar em termos do que vai agradar ou desagradar, do que as pessoas querem ou deixam de querer, porque todos estamos alucinados e todos estamos alienados nesse sistema. Então, o que nós queremos ou pensamos que queremos é o que o sistema nos impõe de uma forma ou de outra. Não é o que realmente precisa ser feito para se alcançar o ideal que se propõe lá na frente. Ok? E o que eu tinha basicamente proposto como regra e como norma dentro desse partido que estava, que pretendia ser criado. Deixa eu dar uma limpada na garganta aqui. Bom, o que eu tinha proposto como método é a obsolescência do dinheiro de baixo para cima, certo? Se nós queremos uma sociedade, se nós estamos falando de alcançar uma sociedade onde dinheiro nenhum faz sentido, onde propriedade de nada faz sentido, né? Onde concorrência e competição não fazem absolutamente nenhum sentido, a primeira coisa autoevidente, ou que deveria ser autoevidente para qualquer um que propõe isso, é que nós estamos falando de uma igualdade econômica absoluta, certo? O que seria uma igualdade econômica em termos absolutos, certo? Absolutos aqui não no sentido de expertise, todo mundo ter a mesma expertise, todo mundo saber fazer tudo, todo mundo ter possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é impossível, certo? Isso é utópico, isso é impossível, isso é improvável, não tem como se chegar a isso. A não ser até com o desenvolvimento da tecnologia lá na frente, pode ser que enfim, pode não, com certeza lá na frente, muito do que eu vou falar aqui será ultrapassado, mas não tem como a gente ter uma sociedade onde todo mundo é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando falamos de igualdade econômica absoluta, não estamos falando de expertise. O que nós estamos falando é de igualdade de condições materiais, igualdade de acesso a tudo que é socialmente produzido, certo? E
num sistema onde o dinheiro, o sistema monetário é quem delimita o acesso, o usufruto e a produção de absolutamente tudo, né? A igualdade econômica necessária para que se tenha um igual acesso a tudo que é socialmente produzido começa por um método, uma forma de se chegar a uma igualdade econômica monetária. Ok? Isso deveria ser absolutamente claro para todo mundo que advoga a economia baseada em recursos. Para superar o sistema monetário, superar o dinheiro, superar a moeda de troca, superar o comércio, superar todas as formas de propriedade, a gente precisa fazer com que o dinheiro deixe de ser um mediador de hierarquia na sociedade. Porque essa é a única função do dinheiro, a única função do mercado, a única função do sistema monetário, fiduciário, é justamente a única função dos salários e tudo isso aí, das diversas camadas de renda na sociedade, é justamente manter essa hierarquia entre todas as pessoas e entre pessoas, grupos e nações, certo? Então não se vai chegar ao fim de nações e tribos e grupos separados e concorrentes, não se vai chegar ao fim do individualismo cego e destrutivo em que vivemos hoje, sem passar por essa etapa de criar um método, uma forma de fazer com que o dinheiro perca o seu poder de manutenção hierárquica, certo? De manutenção da hierarquia social, da hierarquia socioeconômica. E a forma de fazer isso não vejo outra maneira, é estabelecer uma rede de compartilhamento em que todas as pessoas envolvidas nessa rede tenham um mesmo poder de consumo individual, ou seja, tenham uma mesma renda individual, certo? Isso é imprescindível, isso é inexorável, não há como escapar desse passo para se, enfim, para se caminhar nessa direção. Então é preciso falar em igualdade monetária como primeiro passo para uma verdadeira igualdade econômica, no sentido de acesso universal a tudo que é produzido socialmente. Certo? Ok, então mais uma pausinha aqui e já seguimos. Tá, na época eu tinha proposto um sistema, né? E eu ainda não vejo um parâmetro mais objetivo do que esse que possa ser adotado. Então continuo com o mesmo parâmetro, mas hoje pensando de uma outra forma, um pouco diferente do que eu tinha proposto lá, certo? Então eu continuo adotando o PIB per capita como a base, como o limite do consumo per capita, ou seja, do consumo individual de cada um, certo?
Já explico para vocês. Então, naquela época eu tinha pensado num sistema fechado, certo? Ainda mais por se tratar, deixa eu fechar a porta aqui que abriu aqui, para entrar o mínimo de som externo aqui, o mínimo de ruído aqui, né? Ok, eu tinha pensado num sistema fechado, numa comunidade fechada, num grupo fechado. Por quê? Porque eu tinha pensado nesse sistema de limitar a renda per capita ao PIB per capita, pelo PIB per capita, certo? Mas eu tinha pensado o que fazer com o excedente da renda em relação ao PIB per capita. Esse excedente eu tinha a forma como eu imaginava investir esse excedente dentro do projeto de desenvolvimento desse novo sistema econômico. Hoje eu vejo que era equivocada, certo? Porque, ou seja, a gente ia financiar a aquisição de meios de produção e produzir coisas para os filiados do partido, né? Até então a ideia era um partido, para as pessoas que se filiassem, que adotassem os parâmetros e as normas do partido e apoiassem o partido, serem como uma espécie de aprendizes, estudantes dentro de formandos, vamos dizer assim, dentro do partido, e recebessem e colaborassem com uma taxa uma taxa de inscrição, uma taxa de participação, e recebessem em troca o valor quadruplicado na forma de produtos. Mas o que eu vejo hoje é que isso continuava sendo uma economia de troca, né? Continuava sendo uma economia de troca e não deixava de ser uma certa forma de comércio, certo? E ouvindo muito o podcast Revolucional do Peter Joseph, traduzido pelo meu amigo César Abdala, o Peter Joseph ele fala muito de uma economia de doar, né? Através dos antropólogos que ele leu e tal, que os antropólogos falavam muito numa economia de doar e não uma economia de troca, porque realmente uma economia de troca não tem como superar o sistema monetário e a sociedade de mercado e o capitalismo, porque a produção de coisas para troca é a base, né, da sociedade mercantil monetária e a base do capitalismo, como reconhecia o próprio Marx em seus escritos, né? Então esse definitivamente não é um caminho, ou seja, esse não é um método viável para se chegar a isso. Então nós precisamos de um outro destino. Então, na parte de limitar a renda per capita pelo PIB per capita, isso eu não vejo outra forma de fazer. Eu continuo nessa linha de raciocínio. O que muda é o que vai se fazer com o excedente coletivizado dessa renda individual excedente ao PIB per capita, certo? O que vai se fazer com o dinheiro, onde vai se investir esse excedente, de que forma isso vai ser investido, e definitivamente não pode ser nada que seja baseado em qualquer sistema de permuta, de troca ou de intercâmbio ou coisa do gênero, e não pode ser limitado a pessoas que fazem parte formalmente do projeto. Aqui não é mais, na verdade, em termos não eleitorais, não em termos institucionais,
mas como em termos de movimento social, de instituição social, isso aqui continua, é sempre uma ideia de partido, digamos assim, certo? Então, o que, o que tem que acontecer nesse sentido? Qual é o método viável? Qual é a, a, a alocação viável desse, desse excedente para se chegar a uma obsolescência do dinheiro, certo? Então vamos lá. Agora eu vou respirar mais um pouquinho, que agora eu vou tentar exemplificar o que eu estou falando aqui. Então o PIB per capita no Brasil hoje é algo em torno de R$ 3.500, ok? O PIB per capita, ou seja, a possibilidade de renda em relação a tudo que é socialmente produzido no Brasil hoje, se tudo isso fosse transformado numa renda igualitária para todos, o PIB per capita hoje é algo em torno de R$ 3.500, certo? Eu, particularmente, estou enquadrado nessa faixa. Hoje, o que eu recebo, a renda mensal que eu tenho, ela gira em torno disso aí, basicamente R$ 3.500, digamos, certo? Então, digamos, eu estou incluído no limite, eu já estou no limite do que é socialmente disponível em termos de renda monetária frente a tudo que é produzido no país durante um ano, certo? Então, se eu tivesse qualquer aumento dentro da minha renda hoje, sem que o PIB per capita em si tenha aumentado, se individualmente eu tivesse qualquer incremento na minha renda, hoje isso já entraria como um excedente a ser revertido para o projeto, certo? Para a coletividade. Eu já não poderia usar isso para o meu consumo individual, ok? Mais um avião chegando aí, deixa eu... Aí, pessoal. Assim, eu não tenho ainda isolamento acústico. Aqui vocês estão vendo que está tudo chapiscado a parede aqui, porque eu tô... Isso aqui é uma parede interna, outra parede exterior de tijolos. Então aqui eu tô providenciando ainda isolamento acústico aqui, mas deixa isso para lá, vamos seguir o nosso raciocínio aqui, ok? Então eu já estou enquadrado no limite do PIB per capita. A minha renda e o PIB per capita já estão equalizados. Daqui para cima eu estarei tirando de quem está para baixo, e se eu cair daqui para baixo, eu estarei perdendo para quem está daqui para cima, certo? Porque é isto que o sistema monetário é isto que o dinheiro é isto que a concorrência comercial, que a concorrência salarial e todas as concorrências privadas em torno do dinheiro, do ganho monetário, significam, certo? O mais para uns, em relação à média, é sempre obtido e custeado, né? Viabilizado em detrimento do menos para os demais, certo? Então, para vocês verem o absurdo em que nós nos encontramos, o absurdo que o sistema monetário viabiliza, e todo o sistema monetário
invariavelmente leva nessa direção. Se todos começássemos do zero hoje, todos começássemos nesse mesmo nível de igualdade, mas começássemos a concorrer e competir e comercializar, continuássemos fazendo isso, inevitavelmente nós, de novo, iríamos parar onde nos encontramos hoje, nesse absurdo que nos encontramos hoje. Certo? Então, para você ter uma ideia do absurdo em que estamos, o PIB per capita é de 3.500, enquanto praticamente, alguns falam em 50, algumas estatísticas mostram 50, outras mostram 30% da população sobrevive individualmente com menos de R$500 por mês. Certo? Então, num PIB per capita de 3.500, a renda chega ao absurdo de ter quase metade da população ganhando 500, enquanto alguns privilegiados estão ganhando 10 mil, 15 mil, 5 mil, não estou, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não estou nem falando dos milionários, nem falando das pessoas aí que ganham milhões, ou que ganham 100 mil, 200 mil, eu estou falando que quem está ganhando 10 mil já é parte dos 10% mais ricos nesse país. E ele está ganhando 10 mil justamente porque tem muita gente sobrevivendo com R$500. Que se o produto interno bruto fosse igualmente dividido por todos, não haveria como ninguém ganhar, no caso hoje, mais de R$3.500. Certo? Então isso é um dado da realidade. Isso não é uma opinião, isso não tirei da minha cabeça. É assim que as coisas são. Certo? Então, do que se trata? O que seria, como a gente faria de baixo para cima, né? Com que pudéssemos chegar a uma renda igualitária e tornássemos o dinheiro obsoleto na medida em que a organização se expandisse e ganhasse adeptos e adquirisse poder econômico em termos de distribuição gratuita de bens e serviços, certo? Porque a intenção de uma economia baseada em recursos é criar uma forma de fazer a distribuição gratuita de bens e serviços para toda a sociedade, certo? Mas e como fazer isso? Como chegar lá, ninguém sabe, ninguém propôs nada até hoje, nada que realmente se mostre viável de caminhar inexoravelmente nessa direção, certo? Então vamos exemplificar aqui o que é a proposta da desobediência normativa, o que esse canal propõe, o que eu proponho, o que me parece ser o único método viável nesse sentido. Primeiro vamos falar para todos os membros, todos os adeptos, os fiéis, vamos usar essa palavra, fiéis, fidelidade, lealdade à causa. Então, para todos os leais a essa causa, a gente precisaria de um sistema contributivo, certo? Então, vamos pegar uma coisa que as igrejas fazem, né? A extorsão do dízimo, porque o dízimo é de fato uma extorsão da maneira como é feito, mas enfim, a extorsão do dízimo que as igrejas usam, eu creio que a gente pode adotar isso, já que a gente está falando de construir uma nova
um novo sistema de crenças e gestar um novo Deus dentro desse novo sistema de crenças, né? Então, vamos falar aqui de um sistema de contribuição para Deus, né? Contribuição para o nosso projeto, né? Então, vamos falar aí de um sistema contributivo para Deus, né? Então, vamos dizer que vamos usar o critério do dízimo mesmo, vamos usar essa forma que as próprias igrejas já popularizaram e adotaram, e todos os fiéis aceitam isso. Todo mundo contribui com 10% da sua renda. Nas igrejas você é obrigado quer dizer, você é obrigado sem, entre aspas, né? Porque a maioria dá um jeitinho de, né, não contribui de fato. Poucas pessoas, né, na igreja de fato abrem mão de 10% de tudo que conseguem para doar para a instituição, doar para a igreja, né? Elas dizem que fazem, mas quem é que acompanha integralmente 24 horas por dia a vida pessoal de alguém para saber se ela faz isso de fato? Mas enfim, todos aceitam, né? Pelo menos intelectualmente, ideologicamente, pelo menos todos aceitam esse sistema, né, de entregar 10% de tudo que vem à sua mão para a propagação do evangelho, né? E no nosso caso, a propagação do sistema aqui, nós podemos adotar o mesmo sistema contributivo de 10%. Então, desde aquele que ganha, que tem uma renda, ou que não tem renda nenhuma, de R$ 0 por mês, até o que ganha, o que está no limite do PIB per capita, que é R$ 3.500, todo mundo entregaria, nessa faixa de renda, todo mundo entregaria 10% da sua renda para o projeto, para a realização e a propagação e a manutenção desse empreendimento que estamos falando aqui, certo? Então nós teríamos um dízimo interno da organização, certo? Então vamos, e para quem, a diferença aqui do nosso sistema de dízimo para a extorsão do dízimo que acontece dentro da igreja é que no nosso sistema, aquele que ganhar acima do PIB per capita, dos R$ 3.500 hoje, por exemplo, ele, além dos 10% que ele é obrigado, entre aspas, que ninguém é obrigado a participar da criação da nova sociedade, ninguém é obrigado a participar da construção dessa nova civilização, verdadeira civilização humana. Tudo o resto é falso, e eu não tenho, para mim, todo esse sistema que a gente vive é uma merda, é falso, é hipócrita, é imoral, é antiético. Toda essa sociedade é antiética, imoral, hipócrita, mesquinha, medíocre, fajuta, farsante, alienada, esquizofrênica, tudo que você puder. Essa sociedade é tudo isso, certo? Nada nessa sociedade presta, tá? Eu não tenho por que medir palavras. Essa sociedade é um lixo de 0 a pi, né? Pi é um número, entre aspas aqui, usando pi como um número infinito, vamos dizer assim, né? Não é isso que pi significa na matemática também, mas enfim, de A a Z, essa sociedade é uma merda, tá? Todos os valores dessa sociedade são inversos ao que deveriam ser valores verdadeiramente humanos, certo? Então, para quem quer construir uma verdadeira sociedade verdadeiramente humana, tem que entender que não pode consumir individualmente mais do que é acessível, possível para todos frente ao que é produzido, certo? Então não pode ter uma renda
não pode concordar com uma renda per capita superior a um PIB per capita, certo? Quem não entender isso, olha, vai refletir mais, vai criar mais consciência social e depois você vem falar comigo. Depois você vem falar com a gente aqui, tá? Porque quem está comigo nessa está nesse espírito, está nessa racionalidade, está nesse nível de consciência, ok? Então, todo excedente de 3.500 hoje, todo excedente ao PIB per capita, sem conversa, deve ser automaticamente revertido, doado para a organização, ok? Mas até o limite do PIB per capita, isto é, de 0 a 3.500 reais, cada um contribui com 10% do que pode acessar em termos de renda monetária. Ok? Tá, vamos dizer que o primeiro grupo suficiente de pessoas para dar o pontapé inicial nesse empreendimento, nesse processo, se formou. Então nós estamos falando de um primeiro grupo de pessoas que, doando o seu excedente e o seu dízimo, conseguiu, por exemplo, uma renda extra de R$3.500. Conseguiu um caixa de R$3.500 para o projeto, para a organização. No projeto anterior, isso seria destinado a formar um caixa para adquirir um meio de produção. Primeiramente, um território, uma quantidade de terra. Ok, mais à frente isso evidentemente será cogitado, mas num primeiro momento não é mais essa a proposta inicial. Como isso deve funcionar? Como eu já disse, deve ser uma economia de doar e não uma economia de trocar, certo? E, portanto, também não uma economia de aquisição. Nós precisamos sair dessa mentalidade de aquisição, de trabalhar em função de adquirir coisas. Não, nós precisamos criar uma mentalidade coletiva de trabalhar para solucionar problemas, certo? Essa é a grande diferença da economia baseada em recursos para o marxismo, para o comunismo, o socialismo, o anarquismo e outras formas, outras propostas de ruptura com essa sociedade, né? Então, vamos dizer que um primeiro grupo se formou e, somados os dízimos e os excedentes desse grupo, nós temos um primeiro excedente mensal de R$3.500, ou seja, uma primeira renda disponível do PIB per capita, certo? Então, isso significa que nós podemos contratar alguém, ok? Nós podemos contratar uma pessoa para trabalhar para a organização e pagando-lhe uma renda, né, proporcionando-lhe uma renda equivalente ao PIB per capita, ok? Então, apenas para efeito de demonstração, tá? É apenas um exemplo demonstrativo, tá? A renda, como eu disse, das pessoas que entram pode variar de 0 a 3.500 ou passar de 3.500. Nós não sabemos quais as pessoas vão entrar e quanto elas ganham, quais as pessoas vão aderir a isso e qual é a renda delas, enfim. Mas apenas para fins didáticos aqui, para fins ilustrativos, né? Vamos dizer que 10 pessoas com R$3.500 se juntaram.
10 pessoas com a renda mensal de R$ 3.500 se juntaram. Então essas primeiras 10 pessoas teriam um dízimo, né, uma contribuição de 10% de R$ 350, ou seja, nós teríamos 10 pessoas, cada uma ganhando R$ 3.500 aqui fora no sistema vigente e propiciando mais uma renda de R$ 3.500, né? 10 vezes R$ 350 dá R$ 3.500, propiciando a possibilidade de uma renda de R$ 3.500 para mais uma pessoa externa. Ou que pode ser inclusive uma pessoa interna ao grupo. Tá? Como seria, no caso, reverter esses 3.500 para uma pessoa interna ao grupo? Vamos começar por aí. Então imagine que as 10 pessoas, cada uma dizimando R$ 350 por mês, possibilita, né, uma renda de R$ 3.500 para uma pessoa extra, e essa pessoa extra passa a ser uma dessas pessoas internas do grupo. Que pessoa seria essa? Seria uma pessoa que tem algum meio de produção de alguma coisa ou de prestação de algum serviço para a comunidade. E para a comunidade não é para as 10 pessoas, não é para as pessoas internas da organização, mas para a comunidade em geral. Essa é a grande diferença do que eu tinha proposto lá no partido em relação ao que agora eu tenho como método, né, necessário, como viabilizador do que está sendo proposto aqui, certo? Então, tá ficando cansativo isso aqui, pessoal. A garganta já tá ardendo, tá 1h07 já. Deixa eu dar mais uma respirada e tomar mais uma água e já continuo aqui, tá? Eu vou pausar o vídeo e já continuo, mas para vocês o vídeo vai ter só um corte e vai seguir na sequência. Eu que vou dar uma pausadinha aqui para respirar e tomar um fôlego. Então, retomando, uma dessas 10 pessoas vai ser agora assalariada pelo grupo, certo? Então, 9 pessoas, e essa pessoa tem que ser uma pessoa do grupo que tenha algum meio de produção de bem ou serviço, certo? Eu vou usar como exemplo eu mesmo aqui apenas, isso aqui é apenas uma ilustração de como o projeto deve funcionar. Não quer dizer que, tá, eu estou partindo de 10 pessoas que ganham R$ 3.500 para começar, só apenas em números redondos, e vou apenas me citar como exemplo para poder esclarecer, para ficar mais fácil de expor o que eu estou propondo aqui, certo? Vamos dizer que eu e mais 9 pessoas, durante um mês, doamos R$ 350 cada um e temos um excedente de R$ 3.500 todo mês agora, né, para assalariar alguém para prestar serviço para a comunidade. Esse serviço que essa pessoa vai prestar para a comunidade é gratuito. Nós estamos falando literalmente da pessoa se oferecer para trabalhar e produzir gratuitamente para a comunidade, tá? Comunidade provavelmente o ideal é que seja onde essa pessoa mora, onde essa pessoa vive, digamos, certo? Então, digamos que eu estou trabalhando fora hoje, eu tenho uma oficina, ok? Eu tenho uma oficina de funilaria e pintura em casa. Durante um bom tempo eu trabalhei com funilaria e pintura, e hoje eu tenho uma oficina de funilaria e pintura montada em casa, básica, mas eu tenho spotter, eu tenho
a solda amiga, eu tenho solda oxoestileno, eu tenho a solda elétrica comum, de eletrodo revestido, eu tenho compressor, eu tenho pistolas, eu tenho um kit básico de ferramentas, de chaves, enfim, tenho lixadeiras, furadeiras, enfim. Eu tenho aqui um ferramental, né, que me possibilita prestar uma gama de serviços não apenas em funilaria automotiva, né, mas me possibilita fazer várias outras coisas. Como eu disse, tenho aparelho de solda, tenho compressor, tenho equipamento de pintura, enfim. Eu posso prestar uma variada gama de serviços com o pouco de ferramentas que eu possuo aqui, certo? Então, digamos que nós estamos reunidos aqui, eu e mais 9 pessoas, dando início a esse projeto. Nós dizimamos 10% de nossa renda todo mês para o projeto, né? Então, as outras 9 pessoas agora vão o salário que a gente produz, os R$3.500 que a gente tem todo mês através do dízimo de R$350, agora vai ser direcionado, vai ser destinado a mim. O que eu vou fazer? Eu vou largar o meu serviço externo, ok? Ou eu vou continuar no meu serviço externo e vou contratar outra pessoa de fora para fazer o que eu estou dizendo que vou fazer aqui. Eu estou apenas eu estou tentando transmitir para vocês a ideia, certo? Então, digamos, as 9 pessoas, nós 10 pagamos o dízimo de R$350, no nosso caso que ganhamos os R$3.500 do limite do PIB per capita. Então, nós 10 continuamos dizimando, mas eu agora me isento do meu trabalho externo lá. Ou melhor, se eu me isentar do trabalho externo, terá que entrar uma 11ª pessoa para fazer a minha vez na contribuição, no dízimo, porque eu não tenho como largar. Se eu largar o meu trabalho externo lá, eu vou ter que cobrar pelo trabalho que eu vou fazer aqui internamente, então isso não vai funcionar. Então, teria que, no caso, ou esperar entrar uma 11ª pessoa e aí eu me ausentaria. Então eu vou trabalhar com essa hipótese. Digamos que nós temos os R$3.500 e entrou uma 11ª pessoa apenas para fins ilustrativos. Essa 11ª pessoa também, ou essa 11ª pessoa não precisa necessariamente ganhar os 3.500, ela pode ganhar 1.000, 1.500, não importa. Não, nesse caso, olha só como é complicado. Nesse caso ela tem que ganhar os R$3.500, ou uma pessoa ganhando R$3.500, ou por exemplo 2 pessoas ganhando 1.750. Mas nesse caso específico alguém precisaria me ausentar, me desonerar da necessidade de ter um trabalho externo, ok? Então vamos dizer que entraram aí mais 2 pessoas com R$1.750 de renda cada e cobriram a minha parcela dos 350 nessa contribuição, ok? E eu, como eu já disse, eu sou uma pessoa que tem um ferramental para prestar uma variada gama de serviços, ok? O que eu vou fazer? Como eu vou passar a receber do grupo e não vou mais depender de um trabalho externo, eu vou oferecer os meus serviços de forma gratuita na minha comunidade, certo? Então eu vou fazer solda para quem precisa de solda, eu vou pintar alguma coisa para quem precisa pintar alguma coisa. Eu também posso fazer serviço de construção. Eu não sou profissional, mas eu posso trabalhar como pedreiro, como carpinteiro, como, enfim, marceneiro, enfim. Eu dou meu jeito de fazer algumas coisas em outras áreas também, certo? E tenho ferramentas, como eu disse, eu tenho ferramentas que podem ser intercambiadas para
uma variada gama de serviços aí, certo? Então eu posso prestar alguns serviços na minha comunidade. Então, digamos que alguém precisa lá levantar um muro, por exemplo, e não tem como pagar um pedreiro para fazer esse muro para ele, sabe? Ou mesmo que essa pessoa possa pagar, mas isso tem custos que vai influir em outras despesas dela, coisa, enfim. Eu vou prestar serviço gratuito para a camada da comunidade que ganha abaixo de R$ 3.500 individualmente. Ok? Esse é um primeiro aspecto. Não faria sentido se eu me ausentasse de trabalhar lá fora e fosse assalariado pelo meu grupo para prestar serviço gratuito para quem ganha acima do PIB per capita, já que nós estamos falando que ganhar acima do PIB per capita é tirar da renda per capita de outras pessoas, certo? Então não faria nenhum sentido prestar serviço para quem ganha acima de R$ 3.500. Quem ganha acima de R$ 3.500, no caso, teria que entrar para o grupo, se tiver interessado em construir essa, e não usufruir do grupo, certo? Então veja bem, né? Nós estamos falando de quem pode doar para quem não pode, ou quem pode intercambiar serviço com quem pode igual, digamos, certo? Então, num primeiro momento a gente prestaria serviços apenas para quem está daqui para baixo. Ou não é num primeiro momento, sempre seria assim, mas então esse seria o parâmetro para quem pode receber serviço gratuito na rede, digamos. Mas então, voltando ao raciocínio, então agora tem 11 pessoas que estão cobrindo o meu salário, a minha renda de R$ 3.500 dentro do PIB per capita disponível no país e me permitindo que eu preste serviço gratuito na minha comunidade, para quem precisa de algum serviço que eu possa fazer, certo? Isso também poderia valer para algum produto que eu possa fabricar com essas mesmas ferramentas, certo? Eu fabrico o produto, eu forneço gratuitamente para quem precisa daquele produto, certo? Eu não preciso cobrar nada, a não ser, no caso, aqui eu já notei que eu estou desconsiderando, por exemplo, os custos, certo? Os custos desse serviço prestado, né? Os custos de material, de manutenção do equipamento e tudo mais, mas isso pode ser dividido, pode ser rateado entre nós mesmos, entre as pessoas do grupo. E aqui, tá, vamos dar um passo além aqui, vamos desenvolver mais o que eu estou propondo aqui. Então, eu estou prestando serviço gratuitamente, certo? Então eu faço lá meus cartõezinhos, panfletos, seja lá o que for, né? Eu saio distribuindo aonde eu vejo que há necessidade, já vou fazendo a pesquisa da renda per capita das pessoas, da minha comunidade, do meu bairro, da minha cidade, e vou distribuindo. Eu estou me oferecendo para trabalhar gratuitamente. Pense na surpresa de quem recebe um panfleto ou um cartão de um profissional dizendo: olha, eu presto tal serviço, é gratuito, você não precisa pagar nada, não tem orçamento, você está precisando, eu estou me disponibilizando a fazer para você. Isso é uma inversão total do mercado, para começar. Vocês entendem o que é pensar em método e não no que as pessoas aceitam, não pensar no método fisiológico de mudar as coisas e não no método político de ficar brigando com quem está acima, sabe? Isso não resolve nada. Os marxistas são um bando de alienados que acha que
brigar, colocar os pobres, os trabalhadores, porque nem aos pobres, eles só se interessam com a classe trabalhadora. Se você não trabalha, para um marxista, você também não tem valor nenhum, certo? Os marxistas romantizam o trabalho, eles veneram o trabalho humano, certo? Então você pensa que os marxistas querem que os trabalhadores se unam para tomar os meios de produção, para tomar o Estado. Não, isso não funciona, tá? Isso é loucura, isso nunca vai resultar numa coisa boa, porque o conflito nunca acaba. Uma vez acontecendo isso, como aconteceu na União Soviética, depois esse mesmo grupo, os mesmos trabalhadores que tomaram o poder, se dividem em grupos e subgrupos e começam a competir entre si, e uma hora ou outra eles retornam ao capitalismo ou avançam para uma outra forma de hierarquia social. Enfim, a hierarquia não acaba pela briga, pela guerra, a violência não é solução para nada, tá? A ruptura social se faz por se negar a seguir a norma vigente. Por isso o nome desse canal, Desobediência Normativa. Certo? Mas voltando lá. Então eu chego a distribuir panfletos, distribuir cartões, as pessoas começam a vir a mim: você pode vir aqui fazer tal coisa para mim, você pode vir aqui fazer uma solda no meu carro aqui que quebrou tal coisa, você pode pintar o capô do meu carro ali que está enferrujado, sei lá. Enfim. Você pode vir aqui fazer, soldar uma estrutura de um todo aqui da minha casa, do meu negócio aqui que está caindo aqui, seja lá o que for. Enfim, qualquer serviço que eu possa fazer com o ferramental que eu tenho e dentro do que as minhas expertises me permitam fazer, e eu posso aprender a fazer outras coisas que eu ainda não sei também nesse processo, enfim, vou prestar serviço gratuitamente para a minha comunidade. Eu não vou cobrar pelo meu serviço, mas no cartão, depois que eu prestei o serviço, certo? Depois que eu prestei o serviço para essa pessoa, eu vou dar um outro cartão ou um outro panfletinho para essa pessoa, agradecendo por ela me permitir prestar o serviço para ela. Veja o que é criar uma nova cultura, uma nova mentalidade, uma nova consciência social. Depois que eu fiz o serviço gratuitamente para ela, eu entrego lá o cartãozinho, um recibo, né? Eu faço um recibo dizendo que eu prestei tal serviço, tal, trabalhei X número de horas lá e tal. Agradeço por essa pessoa me confiar a responsabilidade de lhe prestar um serviço gratuitamente, e peço que, como ela não pagou nada pelo serviço, qualquer valor que ela quiser doar, que ela puder doar e que ela achar por bem doar para que isso se expanda e que eu possa assalariar mais pessoas para trabalhar para mim e aumentar a minha disponibilidade de prestação de serviços para outras pessoas, para atender mais pessoas dessa forma. Se ela puder doar qualquer valor, será muito bem-vindo, eu fico satisfeito. A gente vai ter uma conta bancária de doação, e é assim, as pessoas que vão recebendo as coisas gratuitamente, voluntariamente vão doando e vão formando um caixa, e isso vai se ampliando, certo? E dentro de nós, do nosso grupo, outros grupos iguais, a gente vai expandindo o nosso grupo, e vamos dizer que a gente tem mais 10 pessoas, né, e mais uma pessoa para poder fazer o que eu estou fazendo, ou enfim, eu creio que vocês a essa altura já estão entendendo do ecossistema que eu estou propondo criar aqui, certo? O raciocínio aqui é o mesmo do desenvolvimento biológico da vida na Terra, tá? Tudo começa com uma célula, tudo começa em micro escala e depois vai evoluindo e se adaptando, e se for bem sucedido, vai prosperando, vai se reproduzindo, se multiplicando, crescendo, até que se torna
um organismo, começa com uma célula que se replica e se torna duas, e se torna três, e se torna um organismo pluricelular e gera macro-organismos e gera um macrosistema, um microsistema que leva a um macrosistema, certo? Eu não sei se eu consegui passar para vocês qual é a pretensão desse projeto aqui, do que nós estamos tratando aqui. Mas agora eu peço encarecidamente, você que chegou até o final desse vídeo, eu vou parar por aqui realmente porque a minha garganta não aguenta e eu ainda não pus nada no papel do que eu estou passando para vocês aqui. Isso está aqui por enquanto, certo? Eu estou estudando e pesquisando, desenvolvendo aqui. E não faço questão de ficar pondo nada no papel, até porque eu estou muito atarefado, muito sobrecarregado nas minhas tarefas do dia a dia. É muito difícil para mim tirar um tempo e pensar em tudo que eu estou falando aqui para vocês, para vir aqui, abrir a câmera e gravar esse vídeo, certo? Eu abro mão do meu tempo. Hoje é um domingo e eu passei o dia em casa pensando no que eu ia dizer aqui nesse vídeo, em como eu ia falar o que eu falei aqui nesse vídeo, e já passei 1h e 26 minutos aqui gravando o vídeo. Agora ainda vou ter que subir esse vídeo. Eu não faço edições nos meus vídeos, nada disso. Todos os vídeos do canal, como vocês podem ver aí, são improvisados, são bem espontâneos, sabe? Meus vídeos não são produzidos, porque o que eu estou falando vem da alma, certo? Eu estou falando do que realmente está dentro de mim, certo? Eu sou uma pessoa autêntica, sou uma pessoa genuína, sou uma pessoa legítima. Eu não represento nenhum papel, eu não sou um político, no sentido do que significa essa palavra política aí fora. Eu não sou candidato a nada, eu não estou pedindo seu voto para nada, eu não estou, sabe? Também não estou pedindo doação pessoal para nada aqui, sabe? Esse vídeo do YouTube, a modalidade de vídeos que eu faço aqui no YouTube provavelmente nunca virá a ser monetizada, porque o que eu estou propondo aqui não interessa. O YouTube é uma ferramenta publicitária, na verdade, né? Ele sobrevive de vender espaço para propaganda comercial, né? Então o que interessa para o YouTube são pessoas que promovam o comércio, digamos, e aqui é anti-comércio, é anti-mercado, é anti-economia monetária. Então nada que eu falo aqui pode interessar ao YouTube, pode interessar a esse sistema que está aí fora, certo? Então, a garganta já está doendo, 1h30 falando não é fácil. E eu espero que você que chegou até o final desse vídeo aqui, você se sinta tocado pelo que eu falei aqui. Se você se sentiu tocado, se manifeste aí nos comentários, sabe? Se mostre para mim, porque eu preciso encontrar essas pessoas que vão tocar esse empreendimento, colocar esse projeto em prática, porque não adianta nada eu ficar falando e gravando vídeos e vídeos e vídeos aqui, se eu não consigo reunir as pessoas certas. Eu não estou falando de reunir uma massa grande de pessoas, não, isso é coisa de político, isso é coisa de gente que não sabe o que está fazendo e do que está falando. São pouquíssimas as pessoas capazes de entender o que está sendo proposto aqui, capazes de entender a proposta desse canal, desse projeto e dessa organização que está nascendo aqui. Até agora eu tenho, olha, para ser bem sincero com vocês, eu tenho 2 pessoas que estão comigo até agora, ponta firme nisso. Eu nem sei se essas pessoas realmente estão ou não, porque ultimamente também a gente está meio que... A gente não colocou nada em prática, nós 3 também, por exemplo. Então, a gente tem... Elas concordam em termos de conversa, mas a gente não engrenou nada ainda para colocar realmente em prática. Se elas realmente estivessem decididas a abraçar isso de fato, nós já estaríamos falando em 3 pessoas que já estão reunidas. E nós já poderíamos, né, inclusive,
ver quanto cada um de nós três tem de renda e já estipular isso que a gente está falando aqui entre nós três e já começar a fazer um caixa para, enfim, para fazer isso acontecer, certo? Mas enfim, pessoas certas virão na hora certa e dispostos a fazer a coisa certa. E se não vierem e não estiverem dispostos a fazer a coisa certa e não for a hora certa, simplesmente isso não se realizará, porque não é o momento. Como já disse o poeta, força não há capaz de enfrentar uma ideia cujo tempo é chegado, né? E da mesma forma, força não há capaz de realizar essa ideia cujo tempo ainda não é chegado. Ou melhor, não sei se eu falei direito. Força não há capaz de enfrentar uma ideia cujo tempo é chegado, e força não há capaz de impedir força não há capaz de impedir uma ideia cujo tempo é chegado, e força não há capaz de realizar uma ideia cujo tempo não é chegado. Essa é que a mente já está cansada aqui, pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer esses vídeos e falar com vocês, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção, eu não consigo focar direito nas coisas, entendeu? Eu também tenho uma série de problemas aí pessoais e, enfim, de saúde e tudo mais, mas enfim, nada que, por exemplo, me impossibilite de trabalhar até o momento, pelo menos, tá? Então, bom domingo a vocês, bom final de domingo. Quem se identificou, quem se identifica com a proposta desse canal, se manifeste nos comentários, procure outras pessoas que se identifiquem com isso. E vamos formar uma primeira célula para dar início à criação desse grande organismo aí. Beleza, pessoal? Um abraço, falou e até a próxima.